Aleluia. Hoje é a noite do nosso boletim. Glória a Deus. Já estão com seus boletins aí em suas mãos. E como a mensagem do nosso boletim hoje vai ser no versículo 31 de Efésios, capítulo 5, Efésios 5:31. Como de costume, nós vamos ler juntos. Abra na sua Bíblia o capítulo 5 de Efésios, e nós vamos ler em oração do versículo 1 até o versículo 31. Vamos parar no 31, que é a nossa mensagem de hoje. Aleluia. Então leiamos juntos em oração agora, Efésios 5, de 1 a 31. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém. O tema que nós vamos ver hoje tem esse título aí principal, diga relacionamentos. Glória a Deus. Olha, todo tipo de relacionamento pode se dividir em dois. Todo tipo de relacionamento pode se dividir em dois: bons relacionamentos e maus relacionamentos. Bons relacionamentos fazem bem para nós. Maus relacionamentos fazem mal para nós. Pessoas ficam emocionalmente saudáveis, mentalmente saudáveis, quando elas têm bons relacionamentos. E pessoas ficam emocionalmente doentes e mentalmente também doentes quando elas têm maus relacionamentos. Mas uma coisa é certa: não tem como fugir de relacionamentos. Nós temos como e devemos evitar, no máximo possível, maus relacionamentos. Porque eles nos fazem mal, então é melhor evitá-los. É melhor para nós evitá-los. Embora tenha maus relacionamentos que a gente não consegue evitar. Geralmente relacionamentos profissionais, tem aquela pessoa lá no seu trabalho que é carne de pescoço, mas você tem que trabalhar, você tem que estar lá, você tem que ter um certo nível de relacionamento com pessoas assim, e por isso você tem que pedir a Deus sabedoria para saber como se relacionar com pessoas difíceis de se relacionar. E por outro lado, nós temos que aprender com Deus a construir bons relacionamentos. Relacionamento é como uma construção. Você não pode chegar por aí invadindo um lote, invadindo uma terra e construindo um barracão de qualquer jeito. As pessoas que fazem isso, e são muitas por aí, acabam sendo vítimas de enchentes, vítimas de um monte de coisa, e até de morte, e perdendo tudo. Porque casa edificada sobre areia não subsiste. A mesma coisa são relacionamentos. Você não pode sair por aí se relacionando de qualquer jeito com todo mundo. Você precisa aprender a construir relacionamentos. Relacionamento é uma construção. Quando você vai construir, primeiro você adquire o lugar, depois que adquire aquele lugar, você prepara aquele lugar para começar a lançar os fundamentos de um bom edifício, uma boa edificação, uma boa construção, e construir um lugar que vai ser seguro, que vai ser agradável para você viver.
Por isso que a Bíblia, na língua grega, chama relacionamentos de oikos, chama relacionamentos de casa. Você tem uma casa invisível, que não é a casa de concreto, não é a casa de tijolos. Você tem uma casa invisível, que são as pessoas com as quais você se relaciona, desde as mais próximas até as mais distantes, mas que você se relaciona com elas. Esse é o seu oikos, essa é a sua casa, é a sua moradia. Você está aí. Nós vivemos em meio a relacionamentos, e esse assunto é muito importante na Bíblia, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos, é um Deus que se relaciona. Nós vamos ver agora, Deus é uno em essência, um só Deus, mas Deus é trino em personalidade, são 3 pessoas. E para quem não sabe, o que define ser pessoa, uma das coisas que define ser pessoa é a capacidade de construir relacionamentos, a capacidade de se relacionar. As 3 pessoas se relacionam perfeitamente bem desde toda a eternidade. O Pai se relaciona perfeitamente com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus se relaciona perfeitamente com o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo se relaciona perfeitamente com o Pai e Jesus. Não existe entre eles briga, não existe entre eles intriga, não existe entre eles divisão. Eles se dão bem desde toda a eternidade. São ótimos, excelentes relacionamentos. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, uma das coisas que Deus quis imprimir no homem é a capacidade de se relacionar, porque esses relacionamentos são necessários. Então você tem aí no boletim um título que diga, Propósitos da Criação Humana. Esse título aí é um título grande, porque são muitos os propósitos da criação humana, tá bom? São muitos, no boletim aí está no singular, né, propósito, e ali está no plural. Propósitos, são muitos propósitos da criação humana, do porquê que Deus criou o homem. Eu coloquei aqui no boletim, em razão do boletim de hoje, um desses, tá? Um dos propósitos de Deus ter criado os seres humanos foi para eles se relacionarem, porque esses relacionamentos são, diga, relacionamentos necessários. Ninguém pode viver sem estar em relacionamento com alguém. Ninguém pode viver sem estar em relacionamento com alguém. Nós somos seres simbióticos. Que é isso, pastor? Somos seres que vivemos juntos e vivemos numa relação de interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Todo mundo precisa de nós e nós precisamos de todo mundo. Então, relacionamentos são necessários e eles precisam ser construídos de maneira correta para não se tornarem relacionamentos destrutivos. Relacionamentos mal construídos se tornam relacionamentos destrutivos. Muito bem. E o texto de hoje é o nosso versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Repitam vocês bem forte.
Muito bem, nós vamos ver que, dentre todos os relacionamentos humanos necessários, o mais íntimo e o mais importante é o relacionamento conjugal. E nós vivemos no mundo eu acho que pandemia é uma palavra fraca, tinha que ter uma palavra mais forte. Uma pior do que pandemia de casamentos destruídos. Casamentos destruídos. E casamentos destruídos não são somente aqueles casamentos que deram em divórcio, em separação. Tem muitos casamentos destruídos em que os casais não se separam. Por determinadas conveniências, eles se veem obrigados a ficar juntos, a não se separarem, mas vivem juntos. Um casamento destruído. Uma relação destrutiva. Que horrível que é isso. E como seres humanos, pelo pecado, se tornaram pessoas relaxadas no que diz respeito às coisas mais importantes da vida, a maioria esmagadora, para não dizer todos, se casam sem a devida preparação para o casamento. Deveria existir uma universidade para preparação para o casamento. E professores catedráticos para dar aulas aí pelo menos de 4 anos nessa universidade. E só depois da formatura é que pode encontrar um parceiro para começar a praticar o que aprendeu. Mas as pessoas entram em casamento sem nenhuma preparação. Sem nenhuma preparação. E é por isso que nós temos essa pandemia, ou pior que pandemia, de casamentos destruídos. Acompanhe comigo a leitura que eu coloquei aqui no boletim então. O casamento se tornou um paradoxo quase inexplicável, porque foi instituído como um bem precioso acima de todos os relacionamentos humanos. No entanto, em casos generalizados, o que eram para ser entendimentos casados, se tornou a causa de variados desentendimentos. O que era para ser casados até que a morte os separe, se tornou casados até que o divórcio os separe. O que eram para ser conversas casadas, um diálogo aberto, se tornou em brigas, gritarias, discussões sem solução, ou um silêncio amargado por raiva e rancor, contidos sob uma máscara de emburramento. O que era para ser uma convivência sadia, independentemente dos aspectos de aparência física, se tornou uma relação dependente de vaidade física e beleza superficial, escondendo uma relação torpe e apática. O que era para ser um testemunho de fidelidade, se tornou um cabide de adultérios e traições mútuas. O casamento instituído para a santificação do casal, se tornou um elemento de sabotagem a essa santificação. Cônjuges que deveriam ser melhores amigos se tornam cada vez mais distantes até ao nível de um desejar o mal ou até a morte do outro. O que era para ser 2 seres casados, unidos em favor mútuo, se tornou apenas 2 seres estranhos se suportando mutuamente. E o que eram para ser vidas casadas, passou a ser apenas uma relação voltada para uma ênfase sexual em detrimento a tantos outros aspectos relevantes da vida. Coloquei reticências aí, porque eu poderia continuar esse discurso aqui por mais 100 páginas. Tá? Trocando em miúdos, as pessoas não sabem o que é casamento, não.
E por isso constroem casamentos acabados, destrutivos, perversos, uniões horríveis, que causam danos a ambos e aos filhos e a todo mundo ao seu redor. Que horror! É por isso que, como pastor, de vez em quando eu digo isso aqui, a pior coisa que eu faço como pastor é casamento. É o que eu menos gosto de fazer, é casamento. Porque eu vou nos casamentos, né, e tem toda aquela pompa, todas aquelas luzes, todas aquelas vestes, né? Toda aquela maravilha que gasta um dinheirão daquilo para fazer aquela porcaria de vaidade, por um casamento que não vai valer nada e vai acabar bem ali. Que horror! É a pior coisa que existe. As pessoas não se preparam para isso. Eu teria a alegria de fazer um casamento onde eu sei que os dois se prepararam até a última instância do que se devia preparar-se para um casamento, e estão convictos de que realmente foram escolhidos por Deus, um para o outro, para serem instrumentos de santificação, um na vida do outro. E aí sim é um casamento. Eu tenho um casamento assim. Aleluia! Glória a Deus. E é por isso que eu tenho autoridade para falar dessas coisas. Bom, continua comigo para meditarmos assim mais sobre isso. Olha, o homem não foi criado por Deus para viver em solidão. Depois que Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulo 1, e dia a dia, Deus foi vendo que tudo que Ele criou era bom, e depois que tudo havia sido criado, Deus viu que tudo era muito bom. Aí Deus viu uma coisa não boa. Está aqui em Gênesis 2,18, leiam comigo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Primeira coisa que Deus viu que não era boa: não é bom que o homem esteja só. Solidão não é bom. Tá? Muito bem. Vamos meditar nessa palavra. Deus é um ser pessoal, como eu falei anteriormente. Uno em essência, mas trino em personalidade. 3 pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas se relacionam mutuamente desde toda a eternidade em um relacionamento perfeito. Ao criar o homem à sua imagem, Deus o criou como um ser pessoal capaz de se relacionar. Portanto, Deus criou o homem para se relacionar com ele em primeiro plano. Ou então, o primeiro propósito relacional da criação do homem, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Amém? Precisa aprender a se relacionar com a pessoa do Pai. Você conversou seriamente com o Pai hoje? Conversou seriamente com o Papai hoje? Sentou no colo do Papai e derramou a sua alma diante dele hoje? É preciso aprender a se relacionar com a pessoa do Filho, Jesus Cristo. Você teve um tete a tete com Jesus Cristo hoje, falou com Ele hoje pessoalmente, sobre tudo o que está acontecendo na sua vida? Tem gente que não sabe o que é oração. Oração é um relacionamento íntimo, amados. Não é só chegar lá e falar assim: Senhor Deus Todo-Poderoso.
Não, oração não é nessa coisa não, irmãos. Fantasiosa. Tem que aprender a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Você conversou hoje intimamente assim com a pessoa do Espírito Santo hoje? Relacionar-se com Deus é ter relação com essas três pessoas todos os dias. Todos os dias. Relacionar-se com essas três pessoas é o que nos faz bem. São os melhores relacionamentos. É o relacionamento com Deus. Então, continuando daí, ó. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, em primeiro plano. E a partir do relacionamento com Deus, o homem se relacionaria com o seu próximo. A construção dos relacionamentos humanos devem ser consequência do nosso relacionamento com Deus. Quem não se relaciona bem com Deus, automaticamente não vai construir bons relacionamentos com outras pessoas. É dito e feito. Deus não precisa se relacionar com ninguém, porque o relacionamento entre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é suficiente para Deus. Mas o homem precisa se relacionar com Deus e com o próximo, em prol da sua própria sobrevivência. Isso ocorre porque Deus é um ser independente. Ele não precisa de nada e de ninguém. Deus é autossuficiente. Ele é suficiente para si mesmo. E se basta a si mesmo. Mas o homem foi criado como um ser totalmente dependente, em primeiro lugar do seu Criador, mas também do seu próximo e de tudo quanto existe na criação. Você depende da água, olha a água aí. Você depende da chuva, você depende do sol. As árvores que os homens querem derrubar, você depende delas para respirar direito. Você depende de tudo que Deus colocou na natureza. Nós somos seres dependentes. Ninguém é independente, só Deus que é. Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, logo Ele falou acerca do principal relacionamento humano do homem, o relacionamento conjugal. Vou fazer uma auxiliadora. Mas o homem não precisa apenas do relacionamento conjugal. Ele precisa de outros relacionamentos úteis à sua sobrevivência e subsistência. No entanto, o principal relacionamento humano interpessoal é sempre o relacionamento conjugal entre um homem e sua mulher. Que fique bem claro que Deus abomina relacionamento conjugal de pessoas do mesmo sexo. Deus abomina casamentos homossexuais. Deus abomina o que querem chamar aí com o nome bonitinho de relações homoafetivas. É abominável aos olhos de Deus, e foi por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídas, e é por isso que todas as cidades das nações serão destruídas, como está escrito em Apocalipse capítulo 16. Deus não fez homem para se casar com homem, e nem mulher para se casar com mulher. Gênesis capítulo 1, Deus os fez homem e mulher, e os abençoou, e lhes disse: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Glória a Deus. Está acabado. Isso não é preconceito, não é homofobia, isso é palavra de Deus, e pronto, e ponto final. A palavra de Deus está acima
de todas as constituições nacionais, de todas as nações. A palavra de Deus está acima da Constituição do Brasil, Constituição brasileira. Eu não fico meditando em Constituição brasileira, eu medito de dia e noite na palavra de Deus, porque eu sou cidadão do reino de Deus. E a palavra de Deus está acima da Constituição Nacional do Brasil ou de qualquer outra nação da terra. Não existe na terra palavra de maior autoridade do que a palavra de Deus. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Glória a Deus. Então, dentre os relacionamentos que Deus estabeleceu para o homem construir, o principal deles é o conjugal. Eu conheci muitos homens que têm amigos fora de casa, que ele gosta mais desses amigos do que da própria esposa. Esses dias eu estava na praça, andando ali no Parque Jundiaí, né? E passei perto daquele negócio de onde a academia da terceira idade, tinha uns velhinhos lá fazendo exercício, né? Aí escutei, né? Eu tenho um bom ouvido, meu ouvido é universal, eu escuto tudo, hein? Se vocês me cochicharem uma coisa aí, pensam que eu escuto aqui, eu escuto tudo. Aí aí um velhinho falou para o outro velhinho assim: e aí, já ficou viúvo? E o outro velhinho respondeu assim: ainda não tive essa sorte. Que maravilha de casamento que deve ser esses casamentos por aí. Já imaginou? Tá? Amados, a minha esposa é a minha melhor amiga, é a pessoa mais íntima que eu conheço na intimidade, me conhece na intimidade. O que eu não falo com mais ninguém, a não ser com Deus, eu falo com ela. Conversamos sobre tudo, exatamente tudo. Conversamos tudo acerca do nosso amor, acerca do nosso relacionamento, conversamos sobre a nossa sexualidade, sobre tudo, conversamos sobre a nossa saúde. Não existe tabu nenhum para a gente conversar. Não há nenhum tema que eu tenha vergonha de conversar com a minha esposa, e nenhum tema, ainda mais ela, tenha vergonha de conversar comigo. Não tem nada. Casamento é assim, é uma transparência total um com o outro. Conversa, como é bom conversar. Sabe o que eu e minha esposa fazemos de vez em quando? A gente entra no carro aqui e vai aqui nessa região aqui de Corumbá aqui, e vai dirigir, só para dirigir e para a gente ir conversando na ida e na volta. Não é para ver nada em nenhum lugar, não, é só para conversar, andando de carro, conversando sobre todas as coisas que temos que conversar. E oramos juntos, invocamos juntos o nome do Senhor. Amados, casamento foi instituído para ser bênção, em todos os sentidos. Casamento não foi instituído para ser maldição, para ser essa lama que os casais andam muitas vezes patinando por aí, porque não sabem se relacionar. Deus ensina. Não sabe se relacionar? Deus ensina. Quem ensinou a mim e a minha esposa foi Deus. Nós não fomos em nenhum, nunca pisamos num encontro de casal, nunca fomos em nenhum jantar de casal, nunca fomos em nenhum acampamento de casal. O nosso acampamento é diariamente com Jesus, na tenda de Cristo Jesus, diante da sua palavra. Por isso o casamento funciona como casamento. Aleluia, por isso o casamento é bênção. O relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com o seu marido, é o mais íntimo relacionamento interpessoal que você pode ter. Nem com os filhos você tem o mesmo relacionamento. Eu já vi, principalmente mulheres têm mais, né, esse erro que eu vou dizer aqui agora.
cometem mais esse erro. Antes do meu marido estão os meus filhos. Errado. Sem o seu marido você não teria os seus filhos. O seu marido vem antes dos filhos. Sua esposa vem antes dos filhos. E os filhos é responsabilidade dos dois. Os filhos é responsabilidade dos dois, juntos. Mas um tem ao outro em primeiro plano, dentro do contexto familiar. Glória a Deus. Se a minha esposa não está bem, eu também não estou bem. Se eu não estou bem, minha esposa também não fica bem. Então a gente conversa, ora e vê o que precisa fazer para que os dois fiquem bem. Aleluia. A gente conversa e vê aonde um tem que renunciar a alguma coisa e onde que o outro tem que aprender a suportar mais. Porque Deus é um Deus de equilíbrio. Ele não é um Deus de desequilíbrio. E Ele traz esse equilíbrio emocional em nossas vidas. E o casamento é muito importante nisso. Por isso que para filhos de Deus é importante que o casamento seja entre dois cônjuges que são de Jesus. Porque jugo desigual é outro sofrimento terrível para quem é do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Já demos uma boa palestra de encontro de casal para vocês aqui. Então, vamos continuar aqui, ó. A Bíblia Sagrada sugere que Deus criou o homem para viver inserido em um contexto familiar. Já pensou nisso? Todo homem nasce em uma família na qual será filho e irmão ou filha e irmã. E só deixa essa família para ingressar na família na qual será esposo e pai ou esposa e mãe, tá? É o texto que nós lemos aqui em Efésios, repita comigo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso vale também para a mulher. Vamos colocar esse texto no feminino, leia comigo. Eis porque deixará a mulher seu pai e sua mãe, e se unirá ao seu marido, e se tornarão os dois uma só carne. Está vendo aí? Deus criou o homem para viver dentro de família. Ele nasce numa família, e ele só sai dessa família para a família onde ele vai ser o esposo ou a esposa, ou ela vai ser a esposa. Na primeira família você era filho ou filha. Você só sai dessa família para ser marido ou mulher. O homem fora de família é um homem desvinculado. E aí existe muita queda, muito pecado, muito desvio. A família é uma proteção. É assim que a família é uma instituição divina, tá? A família é uma instituição divina. Tem gente falando que fala por aí, eu vi muita gente falando por aí, que não sei quem defende família, mas é casado 3, 4, 5 vezes e defende família. Que família que está defendendo? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Homem de família é aquele casado com uma só mulher. Mulher que defende família é aquela casada com um só marido e que vivem juntos num relacionamento vitalício até que a morte os separe. Esse aí é de família. Eu fico escandalizado com o que se chama de evangélicos hoje, porque divórcios e novos casamentos estão explodindo no meio desses tais evangélicos, inclusive entre pastores. Eu já conheço pastores casados pela terceira e quarta vez e continuam sendo pastores.
Isso é um desvio total da palavra de Deus. São falsos pastores, são pastores de Satanás e não de Jesus. Pastores de Jesus, homens de Deus, guardam o seu casamento, porque a Bíblia diz: quem não cuidou da própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Continuando, a solidão não é boa, porque este é um dos ais da Bíblia. Capítulo 4, versículo 10 de Eclesiastes: ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nos versículos seguintes, o autor de Eclesiastes define o relacionamento conjugal assim, Eclesiastes 4, 11 e 12: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras é uma expressão reveladora de que o verdadeiro casamento não ocorre entre 2 apenas, mas entre 3. O marido e a esposa e Deus entre eles, unindo-os e operando o milagre invisível de fazer dos 2 uma só carne. Aleluia. Logo, são 2 experiências tremendas que operam para fazer positivamente o caráter de uma pessoa, a sua experiência relacional com Deus e a sua experiência relacional com o seu cônjuge. Essas 2 experiências de relacionamento com Deus e com o cônjuge formam o nosso caráter. Todos os demais relacionamentos humanos são dependentes destes 2 primeiros relacionamentos que a natureza humana necessita de forma crucial em tudo e para tudo em sua vida. Assim, o conceito pleno e verdadeiro de família que emana das Sagradas Escrituras é definido como o meio circunstancial seguro e sadio para o crescimento pessoal do homem ou da mulher como ser humano filho de Deus, ser humano esposo ou esposa de alguém que também é filho ou filha de Deus. Essa é uma condição familiar de paz, harmonia, segurança e almas preparadas para receber do Senhor tudo quanto Ele deseja lhes transmitir e ensinar. Assim ocorre a formação de casas que verdadeiramente servem o Senhor, como disse Josué em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Leve esse boletim para sua casa, leiam, casais leiam juntos, meditem sobre o seu casamento e, se amem em Cristo Jesus. Aleluia.